fizer uma pergunta, você consegue me responder objetivamente? Lá vai a pergunta. Hoje você está construindo alguma coisa ou você está preparando o terreno? Consegue me responder com objetividade, com clareza essa pergunta? Pois é, hoje nós vamos conversar a respeito disso, a respeito de situações em que nós estamos construindo alguma coisa ou situações em que nós estamos plantando para que os nossos que vêm depois da gente possam construir, nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos liderados, quem sabe. Quero refletir um pouco com você a respeito disso hoje. Eu me chamo Olavo, estou lendo a Bíblia pela primeira vez, tá? Eu leio um capítulo por dia e faço aqui uma reflexão com vocês. Quero convidar vocês para que venham comigo. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo de 1 Reis, número 5. Tá? Nesse capítulo eu quero destacar alguns versículos para vocês aqui. E eu vou começar aqui com o versículo 3, tá? Desse capítulo, capítulo 5 de 1 Reis. Diz assim: Tu mesmo bem sabes que Davi, meu pai, não pôde construir uma casa ao nome de Jeová, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que Jeová os pôs debaixo das solas dos seus pés. E agora Jeová, meu Deus, me deu descanso em todo o redor. Não há opositor e não acontece nada de mal. E eis que estou pensando em construir uma casa ao nome de Jeová, meu Deus, assim como Jeová prometeu a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, a quem porei sobre teu trono em teu lugar, ele é quem construirá uma casa ao meu nome. Esse diálogo ele estava acontecendo entre Salomão e entre Hirão, que era um sujeito especializado, vamos dizer assim, em obras. Tá? E ele estava buscando, nesse momento aqui, Salomão está buscando uma aliança para realizar um desejo que começou lá com o pai dele, começou com Davi. Davi tinha a intenção de construir um palácio, né? Uma construção realmente, um abrigo bonito, um abrigo realmente que honrasse o tabernáculo do Senhor. Porque as coisas do Senhor, elas estavam no tabernáculo, eram tendas, né? Então Davi, só trazendo um pouquinho, voltando um pouquinho, Davi se incomodou em algum momento com isso. Falou: poxa, eu moro aqui num palácio com pedras, todo bonito, todo seguro, e as coisas do Senhor ficam lá nas tendas. Mas só que Deus, ele recusou, né? Ele não foi adequado ser Davi. Por quê? Porque Davi ele tinha um problema daquele problema que ele arrumou lá com o adultério. E ele foi marcado, não vou dizer amaldiçoado, não sei se eu vou dizer certo amaldiçoado, mas enfim, ele ficou marcado, a vida dele passou a ser marcada por tragédias. Então teve uma série de tragédias e Deus falou: não vai ser você que vai construir, vai ser o seu filho. E aí Salomão agora está continuando, né? Ele já falou no capítulo anterior que ele ama a Deus, que ele é fiel a Deus também, e ele vem fazer aquele desejo que era do seu pai. Ele continua, né? Dá continuidade a isso daí. Interessante dizer, logo nesse início, que Salomão ele procura aquele que é excelente no trabalho dele, né? Ele poderia ser arrogante e dizer: não, eu sou o rei, eu sou o cara, fui ungido, fui escolhido por Deus, eu que sei tudo. Não, Salomão entende o seguinte: ele é excelente naquilo que ele está fazendo. O que ele pediu? Sabedoria para governar aquela população, aquele povo. Mas ele sabe que em cada departamento, em cada situação, tem alguém que é excelente naquilo. E aí ele pede ajuda, né, a Hirão, ele faz essa parceria com Hirão. Primeiro para que Hirão entendesse que não havia qualquer tipo de celeuma, de problema entre eles. Ele cria um network, ele cria um relacionamento. Ele era especialista, muito bom nisso também. E ele passa para Hirão essa tarefa. Ou seja, ele delega a Hirão essa tarefa, que é uma tarefa, né, importantíssima. Eles organizam, selecionam os homens, fazem turnos, né? O sujeito fica lá um mês, descansa 2 na sua casa, enfim. Esse templo, na verdade, ele não existia, e ele vem lá no sonho de Davi, continua com o desejo, né, de Salomão, e aí ele começa a sair do papel, né, já que os homens são selecionados, as pedras começam a ser
trazidas, as madeiras vão ser cortadas pelo povo especialista nisso, né? Enfim, então esse capítulo a gente tem duas situações muito interessantes. Primeiro, ninguém faz nada sozinho. Eu não faço, você não faz. Primeiro que nós precisamos buscar a Deus, para que Deus nos oriente, para que Deus nos capacite. Então primeiro não somos nós, e não somos sozinhos. E quando Deus ele dá um propósito, ele nos dá uma coisa, uma tarefa a ser feita, normalmente, se você parar para pensar, essa tarefa ela não afeta só a você. E às vezes ela afeta mais a pessoa que está próxima a você do que a você mesmo. Certo? Outra coisa é que muitas vezes você planta, você prepara a terra para que quem venha depois de você é que realmente construa. A gente fica muito focado, né, em fazer tudo, em fazer acontecer, só que às vezes o nosso papel, aquilo que Deus espera da gente, é a preparação do terreno, não é em si a construção. A construção será feita por quem vier depois. Mas o nosso trabalho é a preparação do terreno. E às vezes a gente quer atropelar isso, né? Às vezes a gente quer, na ansiedade, naquela coisa de querer fazer, de querer ser proativo, a gente exagera um pouco e acaba passando ou tentando passar por cima de coisas que não eram para ser passadas, né? Muitas vezes nós damos orientação aos nossos filhos. Eu brinco muito com o Heitor, falo muito isso com ele, né? Por mais que as orientações que eu dou a ele, que eu converso, que eu falo, eu não vou estar na rua 24 horas, ainda bem, com ele para tomar as decisões que eu acho que ele deveria tomar. Ele vai estar na rua, ele que está lá, e ele que vai decidir, de acordo com o repertório que eu procuro passar, de acordo com o repertório, de acordo com as orientações que eu procuro passar. Na hora que acontecer, ele que vai decidir, pô, vou fazer, não vou fazer, qual a consequência disso, o que vai me levar, o que vai me tirar, o que vai me entregar, é ele que vai fazer, né? Então, nós estamos, no meu caso, eu entendo que eu estou preparando um terreno, né? Eu estou orientando, preparando um terreno para que ele decida aquilo que ele vai construir, aquele que ele vai querer construir ou que não vai querer construir, aí é com ele. Eu não consigo estudar por ele, eu consigo dispor de uma boa educação, de uma boa instrução, né, dentro da minha possibilidade, para que ele tenha ferramentas que ele consiga construir aquilo que ele entende que é melhor para a vida dele. O que eu peço, o que eu sempre peço todos os dias, é que ele entenda que Deus é o caminho, que Deus é o que vai dar as melhores orientações, as melhores capacitações para os desejos que ele tem na vida dele. Então, nesse capítulo, essas duas lições de Davi, elas me saltaram muito aos olhos. Essa questão da gente não pensar em fazer nada sozinho, né? Muitas vezes nós somos autossuficientes, nós não queremos dar satisfação aos outros, mas nós precisamos entender que muitas vezes Deus faz a gente passar, a gente precisa passar por isso, a gente precisa depender de pessoas, a gente precisa de se aliar, de ter network, de parcerias com outros que vão fazer que não só nós sejamos honrados e atinjamos os nossos objetivos, mas muitas vezes nós também somos usados para ajudar outras pessoas a realizar os seus objetivos. E Deus faz isso o tempo todo, né? E essa outra situação de sempre entender isso, né? Sempre que alguma coisa que a gente faz, um conselho que a gente dá, né? Às vezes você trabalha com alguém, você tem um pouco mais de experiência, essa pessoa está falhando em alguma coisa que você já falhou lá atrás. Isso é outra coisa que eu falo com o Heitor também, cara. Às vezes a gente está conversando aqui, está trocando uma ideia, e pode ser que essa ideia que a gente está trocando aqui, você amanhã troca essa ideia com outro que não teve essa ideia, não teve a oportunidade de trocar essa ideia em casa. De repente na rua é você que vai dar um conselho, você que vai mostrar para essa pessoa que aquela situação ali pode levar ela a consequência A ou consequência B. E isso é gratificante, né? Quando você pode ajudar alguém com uma palavra, né? Com um conselho, com uma demonstração de que Deus ele controla tudo. Deus ele está sempre olhando, ele está sempre
com os ouvidos abertos aos nossos pedidos. Basta que a gente peça, basta que a gente se arrependa dos nossos pecados realmente com sinceridade, com verdade, e que a gente confie que tudo tem o tempo dele. Ok, pessoal? Bom, o capítulo de hoje foi esse. Vou pedir a você que, por favor, antes de sair do vídeo, você se inscreva no canal, ative o sino de notificações, aí você vai ser avisado, né, dos vídeos que a gente faz aqui todos os dias. Deus abençoe vocês, a todos, ok? E até o próximo capítulo, pessoal.